cara, na vez do Real Madrid, do Arbeloa, atacante da Série B da Espanha, quer farmar o highlight da vida, já tinha cravado um. E aí no finalzinho, mano, ele espera o movimento perfeito aqui, ó, de interceptação do Carvajal e só dá aquela, ó, na câmera lenta pra apreciar a banana. A rosca que ele deu na bola, que Lunin só teve a oportunidade de pegar na pelota, na bolinha, na redonda, quando ela já tinha morrido ali na rede. Obviamente que depois de uma eliminação, o vestiário não estaria nada daquilo, né? O vestiário ficou completamente silencioso após o jogo desta noite. Parecia um funeral. Arbeloa foi até os jogadores, dizendo-lhes que a culpa era dele e tentando animá-los. Depois o Arbeloa tentou passar um paninho, falou que da Copa do Rei era a competição menos importante, que, pô, tudo bem eles serem eliminados. Pelo menos teriam menos jogos para ser disputados. Só que é aquilo, né, mano? A partir do momento que você é eliminado por um time que tá quase caindo pra Série C da Série B da Espanha, qual a perspectiva que você tem pra ir bem numa Champions se você não ganha do Albacete? Qual é a perspectiva de você ganhar uma La Liga? Extremamente baixas, né, rapaziada? A verdade é que ontem poderia ter sido um jogo pro Vinícius Júnior chamar a responsa, conseguir um grande jogo, uma classificação após a saída de Xabi Alonso, mas não foi isso que aconteceu. A gente viu um jogo muito apático e tudo mais, só que uma declaração resgatada do Vinícius Júnior, dia 13 de dezembro de 2025, era ele falando, tá, faz tempo numa má fase, hein? Dia 13 de 2025, já tem mais de um mês, que ele já estava querendo justificar o baixo rendimento ali dentro de campo. Na época, o Diário AS trouxe a informação que o Vinícius Júnior confidenciou a pessoas dentro do vestiário que o motivo de seu mau desempenho recente é que ele estava mal fisicamente, né? Não estava bem fisicamente. Teve até um trecho que eu mostrei no último vídeo, rapaziada, que ele tenta arrancar e o cara chega numa facilidade. O Vinícius Júnior que tinha como principal aquela aceleração, ser um jogador que quando colocava na frente era difícil de pegar. Quem voltou depois que o Xabi Alonso saiu e voltou aos treinamentos ali junto com o Arbeloa? O antigo preparador físico do Real Madrid, o careca Antônio Pintos, que é considerado um carrasco. O maluco é lunático, gosta de treino pesado. Tanto que se tem essa foto do menino Jude Bellingham sofrendo um absurdo, talvez aqui já acabando o exercício, acredito eu, porque se isso daqui for no começo, o homem não ia aguentar. Ainda tinha Lucas Vazquez e tudo mais, ó. Outras fotos dele aqui, até dele analisando de quem será que é, hein? De quem será que é esse bumbum que Antônio Pintos observa tão atentamente, hein? Será que ele tá analisando os glúteos pra saber se tá numa proporção ali correta pra um jogador de futebol? Que isso, Antônio Pintos? Você já tem esse nome, ainda tá olhando pra bunda do cara? Olha aqui, ó. O método Pintos está de volta e eu não poderia estar mais feliz que esses... Que isso, Kendry? Sofram um pouco mais e aprendam o que significa trabalhar. A esperança do torcedor do Real Madrid é que a parte física agora esteja intacta para que o time comece a estar ali no seu bom momento. Mas, de fato, rapaziada, quem é Antônio Pintos? Aqui, ó, preparador físico que revolucionou o futebol, papai. Se o CR7 é uma máquina, Pintos então é o cientista? Caralho, queria ver ele dar jeito ali no menino Gareth Bale e no Hazard, na época dele do Real Madrid, mas é inquestionável. O homem tá desde a época dos Galácticos, passou ali a era toda do Papai Cris e também esteve com o Vinícius Júnior, onde ele foi ali um dos melhores do mundo. Para acompanhar o que esse sem cabelo realmente tem de especial e se ele pode realmente trazer aquele Real Madrid que a gente já viu em outros momentos. Viene, método Pintos. Pela cima, método Pintos! Método Pintos! Pô, os próprios jogadores dão essa moral ali pro carequinha. Talvez ele também seja o responsável por Luka Modric ter jogado até os 40 e continua destruindo lá no Milan. Que isso, pai, se o Vini não voltar agora, acabou. Muitos não fazem ideia de quem é esse senhor, mas ele é simplesmente o cérebro por trás de 4 títulos de Champions League do Real Madrid. Ele é o cara com 8 finais de Champions League no currículo. Olha lá, já trabalhou na Juventus, no Mônaco e Real Madrid. Então ele não é daqueles caras, né, que passa pelo Real Madrid, farma um currículo absurdo, mesmo sem demonstrar muito trabalho, né? Que nem o Hazard, farmou ali Champions na reserva da reserva ou até mesmo machucado.
Começou na Juventus, Mônaco, depois foi pro Real. Após a virada histórica do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions de 2022, um vídeo viralizou nas redes sociais, com Luka Modric atribuindo a forma excepcional dos jogadores a esse misterioso indivíduo. Ele é o detentor de um dos métodos mais cobiçados no mundo do futebol. Seu método elevou diversos jogadores ao auge de suas carreiras, mas permanece cercado de sigilo profissional. Hoje, ele é a mente por trás do incansável Real Madrid, responsável por viradas históricas e memoráveis. Então, o que exatamente é o Método Pintus? E quem é a figura misteriosa por trás de tudo isso? Vamos... Cara, como tudo muda rápido, né, mano? Na época que era o incansável Real Madrid, devia estar no auge ali nos momentos, mostrando muito trecho ali de Benzema. Deve ser 2022 esse vídeo. Legal, vamos ver se vai voltar, né, com ele. Engraçado, porque um dos pedidos do Xabi Alonso quando assume é trazer o seu próprio preparador físico. Não quis manter esse cara aqui que teve tanto sucesso e tem uma história, né? De fisiologia e parte física. Esse careca danado aqui deve saber de tudo. E mesmo assim o Xabi Alonso bancou e não quis ele. O Real Madrid remanejou ele para outro setor ali do clube. Xabi Alonso vazou, trouxe o homem de volta. Vamos desvendar tudo nesse vídeo. Em 2016, logo após o anúncio de Zinedine Zidane como técnico do Real Madrid, uma exigência surpreendente veio do treinador: a contratação imediata de Antônio Pintus. Alguns torcedores ficaram sem entender, afinal, por que Zidane insistia tanto em trazer esse preparador físico. No entanto, o que a maioria não sabia era que Antônio seria a mente brilhante por trás do Real Madrid. Afinal, ele era o homem de confiança de Zidane, e tudo isso tem um porquê. Zidane e Antônio Pintus já eram velhos conhecidos, tendo trabalhado juntos na Juventus entre 1996 e 98. O meio-campista sempre reconheceu que, naquela época, a rápida adaptação ao futebol italiano se deve ao trabalho excepcional desse mestre. Antônio foi um preparador físico responsável por estender a carreira do francês e elevá-lo ao seu mais alto nível em campo. Não é coincidência que Zidane tenha conquistado o prêmio de melhor jogador do mundo enquanto esteve com esse profissional. Além de Zidane, Antônio também foi peça-chave para que Roberto Baggio brilhasse em 1993, quando foi consagrado como o melhor jogador do mundo. E depois deu aquela moral pra gente na seleção, mas você vê o reconhecimento dele desde o Zidane. Primeira coisa, quando assume o Real Madrid, pá! Não é só eu de careca que vou trabalhar aqui, não. Conheço outro careca que é tão pica quanto eu. Pra quem falava que a única tática ali do Real Madrid do Zidane era a bola no CR7 reza, olha aí o homem montando a comissão técnica de respeito. Antônio Pintus, pai. O desejo de Zidane por Antônio era de tal magnitude que ele conseguiu convencer o preparador físico a rescindir o contrato que havia acabado de assinar com o Lyon, para que se juntasse ao Real Madrid. O Lyon chegou até mesmo a ameaçar acionar a FIFA após a rescisão, devido à importância deste profissional para o clube. A escolha pelo preparador físico deu início ao método de trabalho que elevou o elenco merengue ao domínio na Europa. O Real Madrid se transformou em uma equipe incansável, destacando-se como o time europeu que mais marcava gols a partir de 30 minutos finais das partidas. Na Espanha, Antônio Pintus ganhou o apelido de Sargento de Ferro. Diz que ele é severo com seus jogadores quando se trata de treinamento. E graças ao influente trabalho físico de Antônio, o Real simplesmente engoliu os adversários, com os jogadores sobrando no segundo tempo e nas prorrogações. Como resultado, a equipe conquistou 3 títulos consecutivos da Champions League. Olha aí o responsável pelo pacto, hein? Caralho! Só na encolha ali nos bastidores, mano. Antônio Pintus, velho. 2015 a 2018. Cristiano Ronaldo também é muito grato a esse senhor. Após a conquista da Eurocopa em 2016, Cristiano Ronaldo enfrentou uma séria lesão muscular e foi parar nas mãos de Antônio. Ele, mais uma vez, demonstrou a sua expertise ao criar um programa de reabilitação sob medida para Ronaldo, permitindo-lhe recuperar-se e, pela primeira vez, participar de uma reta final da Champions League nos anos seguintes sem lesões, bem como chegar pela primeira vez sem incidentes a uma Copa do Mundo, como ocorreu na Copa de 2018.
Em 2019, após a saída de Zidane, Antônio Pintus também deixou o Real Madrid e se juntou ao Inter de Milão. De imediato, as estatísticas mostraram uma queda significativa no número de lesões da equipe italiana, e cerca de 70% dos gols da Inter passaram a acontecer no segundo tempo. Além disso, ele fez um trabalho crucial com Lukaku, levando o jogador ao auge em sua melhor temporada na carreira. Após o excelente trabalho de Antônio, a Internazionale voltou a comemorar o título de campeã italiana depois de 11 anos. Coincidência ou não, durante o período em que Antônio Pintus esteve afastado do clube merengue, o Real Madrid enfrentou um surto de lesões entre os seus jogadores. Como resultado, o Real Madrid foi obrigado a recorrer a Antônio novamente, um pedido de Ancelotti. Pintus retornou. Pô, então falei besteira, hein? Na época que o Hazard chega, ele tava na Inter, pai. Que isso, cara? Será que poderia ter sido diferente? É que o Hazard ali, muita gente que trabalhou com ele, jogou com ele, falava que ele era meio vagabundo na parte dos treinamentos e tudo mais, mas é incomum, ele não tinha tantas lesões, certo? Principalmente ali na época de Chelsea, tava sempre disponível e jogando muito. Eu tinha muita expectativa do Hazard no Real Madrid. Eu achava que ele ia jogar pra caralho, ia ser a referência depois da saída do Cristiano. Acabou que não deu nada certo, né? Quem sabe aí se o Careca tivesse, né? Poderia ter sido uma história diferente, mas aí já causaria problemas lá pra frente. Porque um Hazard bem, já não teria lacuna no time pro Vinícius Júnior ganhar os seus primeiros minutos, né? Ao Real Madrid como um galáctico. A sua contratação foi anunciada no site oficial do clube, algo que antes era reservado apenas para técnicos e jogadores titulares. Antônio iniciou seu trabalho e alguns meses depois, a porcentagem de lesões entre os jogadores do Real Madrid caiu quase 75%. Ainda nesta temporada, o Real Madrid conquistou de volta a Liga dos Campeões e, surpreendentemente, repetiu as estatísticas da primeira passagem de Antônio pelo Los Blancos, com a maioria dos gols sendo marcados a partir dos 30 minutos finais. Não por acaso, Benzema desfrutou da melhor temporada de sua carreira sob os cuidados de Antônio. E Modric, mesmo com uma idade avançada de 37 anos, jogou com uma energia digna de um adolescente. Foi exatamente durante esse período que surgiu aquele vídeo de Luka Modric, no qual ele atribuiu a excelente forma física do Real Madrid naquela virada contra o City ao método de Antônio. Seu método é de fato um segredo altamente cobiçado que qualquer clube desejaria possuir. No entanto, ele já forneceu algumas pistas sobre como desenvolveu seu notável sistema de trabalho. O método dele exige que cada jogador tenha um programa de treinamento personalizado e, em cada país, ele implementa um método de trabalho sigiloso. Brandão, ex-atacante brasileiro que teve a oportunidade de trabalhar com Antônio, afirmou que o preparador físico mantinha relatórios individuais extremamente detalhados de cada jogador e que cobrava incansavelmente 24 horas por dia de atleta por atleta, principalmente durante as férias. Realmente é um método guardado a 7 chaves. Sabe-se muito pouco sobre sua vida privada e profissional, pois ele é uma pessoa extremamente reservada. A única certeza que temos é que todas as suas instruções nos treinamentos se traduzem em sucesso no campo, revelou um profissional que trabalhou com Antônio no Lyon. Em uma de suas raras revelações em entrevistas ao longo de todos esses anos de trabalho, Antônio afirmou: por serem jogadores de futebol, muitos pensam que eles devem treinar apenas com a bola, mas não. Também são atletas e muitos esquecem disso. Tudo é recolhido, estudado e utilizado para formar meus planos. A única coisa que sabemos é que seu método consiste em resistir até o último segundo de jogo e de temporada inteiro. Não é à toa que os jogadores o respeitam e temem profissionalmente. Jude Bellingham assumiu muito bem isso em sua primeira semana de treinamento no Real Madrid. Acho que esse é o trabalho dele, mas Antônio adora nos matar nos treinos. Mas eu amo ele, disse Bellingham. Uma das ferramentas utilizadas nesta pré-temporada é uma máscara de pressão, que auxilia a equipe a avaliar a condição física dos jogadores e, com base nas porcentagens obtidas, personalizar seus programas de treinamento. Nunca senti tanta fome de vitória como quando estava com ele. Eu pesava 83 quilos e Antônio me fez perder quase 5 quilos em apenas 3 semanas, confirmou Morientes. Com 61 anos de idade, este senhor é um monstro no que faz, e seu respeito é mais do que merecido. Após a conquista da Champions de 2017, ninguém menos que o rei da Espanha procurou Zidane em meio a toda a euforia e perguntou: "E Antônio Pintus, onde está ele, Zidane?"
Em seu impressionante currículo, ele acumula 8 finais de Champions League, por clubes como a Juventus, Mônaco e Real Madrid. Além disso, coleciona inúmeros títulos. Diz que ele é o melhor do planeta na sua especialidade. Os resultados e as estatísticas estão aí para provar. Seus jogadores se machucam menos, voltam a campo mais cedo após um problema físico e correm até o final dos jogos. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha... Pô, só tem uma questão, rapaziada, porque justamente na temporada passada ele foi muito questionado porque o número de lesões no Real Madrid estava crescendo. Teve muitas lesões, principalmente na parte defensiva. Só que ele saiu e nessa temporada foi a mesma coisa. A gente vê o Rudiger não conseguindo ter sequência, a gente vê um Alaba que teve a lesão no joelho e também é a mesma coisa, não consegue ter sequência. A gente vê um Militão, teve a lesão ligamentar no joelho, volta, machuca. Teve o Alexander-Arnold, mal chegou, fez alguns jogos, já foi lesionado também. Complicado, cara, complicado demais. Mas pensando ali pra parte ofensiva... Realmente, mano, se a gente for ver, daquela volta ali do Ancelotti, a segunda passagem dele, que é quando o Vinícius Júnior começa a jogar muito, ele era o preparador físico. Será que tem alguma coisa aí realmente casada, em comum? Será que com a volta do careca danado as coisas podem mudar lá no Real? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito, espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.